A referência é de Máquinas e de Seres Vivos, Autopoiese e a Organização do Vivo, prefácio à segunda edição, tópico Além da Autopoiese, subtópico Enação e Cognição, de autoria de Francisco José Garcia Varela. Vamos comentar a aceitação feita por Varela nesse texto de duas críticas ao desenvolvimento da autopoiese. Francisco Varela avalia substituir a noção de input-output pela de acoplamento estrutural foi um passo importante na boa direção por evitar a armadilha da linguagem clássica de fazer do organismo um sistema de processamento de informação. Diz ele, ao comentar essa crítica, contudo, é uma formulação fraca, a formulação da autopoiese, por não propor uma alternativa construtiva, ao deixar a interação na bruma de uma simples perturbação. Em uma outra crítica, ele diz, frequentemente se tem feito a crítica de que a autopoiese leva a uma posição solipsista. São duas críticas. Inicialmente consideramos muito difícil imaginar o acoplamento estrutural apresentado por Varela como o substitutivo ao sistema input-output do lado esquerdo e sua estrutura, tendo em vista a afirmativa feita por ele de que a formulação feita na autopoiese é não construtiva. E isso seria solucionado com o desenvolvimento então em curso, a inação. Pensamos que, sem uma formulação construtiva, com estrutura, relacionamentos, organização desse elemento substitutivo ao sistema input-output, o acoplamento estrutural, fica mais difícil ainda avaliar o alegado passo importante na boa direção por evitar as armadilhas da linguagem clássica. Sentimos-nos incapazes de imaginar o que viria nesta posição, em substituição à estrutura input-output. Dessa visão crítica de Varela sobre o próprio trabalho, depreende-se o reconhecimento de que a dinâmica operacional que faria do ser vivo um ente autorreferido, o sonho de Maturana, não havia sido encontrado na autopoiese, que não apresentava formulação construtiva. Sobre a leitura solipsista, em uma animação anterior nesse trabalho, mostramos que, em virtude dos pressupostos assumidos nos dois lados da figura, e tomando o observador como o homem naquilo que ele tem de empírico, e nesse conceito, com dois papéis fundamentais, o papel de fundamento de toda positividade e o papel de elemento do que é empírico, em qualquer um desses papéis, essa entidade homem não tem lugar no lado esquerdo da figura, apenas porque, com o desempenho desses papéis, transgrediria o pressuposto, a existência precede a distinção. Fizemos, então, uma alteração na figura da seguinte forma. Transportamos observador e observar para o lado direito e colocamos no lado esquerdo uma ideia ou elemento de imagem, espectador e classificar, que é suficiente para o que acontece no lado esquerdo da figura. Visto dessa maneira, a lista tríplice praxis do viver, suceder do viver e experiência assumem uma posição que sugere nitidamente serem apenas propriedades do homem no papel de observador.
Isso é assim principalmente porque nenhuma dessas ideias, observador, observar e itens na lista tríplice, integra qualquer estrutura do sistema construtivo no lado direito da figura. Quem não houvesse percebido o viés solipsista, com essa alteração da figura não teria mais dúvidas. Com essa argumentação, a autopoiese se dá no circuito onde ocorrem as trocas. E o que acontece com a empiricidade objeto no interior do lugar de nascimento do que é empírico, justamente aquele lugar percebido por Maturana no início do seu trabalho, os dois blocos, do operar, do suporte ao operar, e a representação resultante com dois domínios, tal, não foram considerados pela autopoiese, porque essa consideração leva a uma formulação construtiva. E agora, com os elementos de imagem, as ideias, todas integradas a uma estrutura construtiva. Podemos descartar aquele retângulo com a lista tríplice. Cada um dos elementos dessa lista nada mais é do que um tema de predicados do sujeito com essa formulação. Esta animação mostra que a formulação para o pensamento em uma operação de explicar com reformular a empiricidade do objeto completa, usando o pensamento de Michel Foucault, transmite exatamente a imagem do trazer à mão, anunciado por Varela como uma propriedade da inação. Teremos então que considerar um repositório de proposições explicativas formuladas de acordo com as regras da língua e desse repositório trazer à mão a representação suficiente para um dado operar que participará agora, porque já foi construído anteriormente, da etapa instanciamento da representação.